Quero nesse momento lhe convidar a abrir a Bíblia em Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quero contar nesse momento a história de uma adolescente que eu contei aqui há 9 anos atrás, quando ela foi enviada ao Palácio Imperial e foi levada até a presença do prefeito. Essa adolescente chamava Martina. Ela recusou oferecer sacrifício aos ídolos de Roma. O piano determinara, no louco orgulho de seu coração, vencer a resolução da jovem. Então ordenou que os lictores a surrassem até consentirem sacrificar aos deuses mudos de Roma. A sua carne delicada e terra foi lanhada com as chicotadas do azorrague. Aprove a Deus favorecer sua filha, tornando-a insensível à tortura excruciante. Percebendo que ela não capitularia, o prefeito mandou que a suspendesse na canga, que era um instrumento de suplício, formado por uma tábua com furos, em que se prendia a cabeça e as mãos do condenado. Ele rasgassem a carne com ganchos de ferros e outros objetos cortantes de tortura. Diversas horas foram gastas, em vão, pelos brutais executores, na tentativa de abalar a resolução daquela adolescente. Quando eles desistiram de sua missão infrutífera, deixaram a delicada constituição de sua vítima lacerada. Ela sangrou bastante, estava bem exausta. A hora do triunfo chegara para Martina, bem como a hora da retribuição para os seus executores. Não que as suas orações houvessem evocado raios do céu para castigar os desumanos infelizes que a açoitaram. Antes derramava-se em caridosas orações pela conversão de seus inimigos, de seus executadores. Por ordem de Ulpiano, ela foi conduzida uma vez mais ao templo da deusa Diana e do deus Apolo, para oferecer sacrifício. Quando de repente desceu o fogo do céu e reduziu a cinzas as estátuas desses falsos deuses, atendendo assim o secreto desejo de Martina. Debaixo de um calado, ela desejava ver a mão de Deus operando esse milagre da destruição da imagem de Diana e de Apolo. O mesmo poder que destruiu os ídolos enviou um raio de luz no coração dos executores, que reconheceram imediatamente o grande e verdadeiro Deus, e declararam-se no mesmo instante que eles se tornariam cristãos doravante, aquela hora em diante. Interessante que esses lictores sofreram o glorioso martírio na presença de Martina, que foi preservada para um triunfo maior. O tirano prefeito, endurecido pelo vício cego, pela paixão, pensava unicamente em infligir novos tormentos à jovem cristã. Sabendo que o corpo da moça achava-se dilacerado e ainda sangrando, mandou que lhe vertessem em cima piche e óleo fervendo, como fizeram com João, o discípulo amado do Senhor nos dias de Nero. Mas fazer Martina mudar a sua fé era o mesmo que remover as colinas de Roma, as 7 colinas de Roma, sobre as quais Roma foi edificada. A punição pretendida pelo tirano tornou-se para ela uma fonte de glória e vitória ainda maiores. Os algozes viram a moça cercada de um halo de luz, enquanto suas feridas exalavam
um agradável aroma, e ela entrava no êxtase de alegria celestial. Quando essas coisas chegaram ao conhecimento de Ulpiano, o carrasco, ele encheu-se de frustração e de ódio, e determinou que ela fosse devorada pelas feras do anfiteatro, diante de todo o populacho romano. Esta era, imaginava ele, a morte mais degradante que poderia causar naquela menina. Martina pertencia a uma das mais nobres linhagens do Império Romano, mas seria submetida a uma morte desprezível, reservada somente aos piores escravos e criminosos. Deus, porém, tensionava revelar o seu poder através de sua humilde serva. Martina passou a noite na escura prisão marmetina. Desfrutou das consolações do amor divino, sabendo que os anjos de Deus lhe faziam companhia. Era perto do meia-noite, em 10 de fevereiro do ano de 228, quando a nobre virgem foi conduzida da prisão até o anfiteatro do Coliseu. Todas as bancadas repletas. O som dos últimos aplausos se desfizeram ao longe, através dos palácios e das 7 colinas da cidade. O combate entre gladiadores já havia terminado. Então foram soltas as feras. Mas aquela donzela cristã recusava a todo momento sacrificar aos deuses do império. Um novo romper de aplausos abalou os muros do poderoso edifício. Alguns cristãos pobres, disfarçados de cristãos, achavam-se presentes. Eles não podiam abrir o bico que eram cristãos, porque senão eram martirizados no mesmo instante. Tinha ouvido que sua amada benfeitora caíra na mão do tirano e estava condenada às bestas. Com as cabeças curvadas, eles pediam a Deus que fortalecesse sua serva e enxugasse as lágrimas que rolavam na face deles, ou seja, dos cristãos que ali estavam presentes. A ordem foi dada. Um soldado introduz na arena a jovem Martina. Ela ainda é quase menina. Ela tinha 14 anos no máximo. Com os com os braços cruzados sobre o peito. E uma modéstia pouco vista. Ela sabia que a rude multidão tinha seus olhos fitos nela. A areia branca da arena cede sobre os seus passos delicados. Ela pisa numa poça de sangue que foi fluída do último gladiador tombado em combate. Um estremecimento percorre-lhe o corpo, mas uma breve oração pedindo forças acalma-lhe o coração palpitante. Seus cabelos longos como a samambaia e bonitos estavam presos. Ela estava animada e caminha com um ar de firmeza e confiança. A notícia de que ela é filha de um cônsul percorre os milhares reunidos ali no Coliseu. Já imaginaram? Filha de um cônsul. E tinha uma beleza muito relevante. Um leão cativo sai da arena. Sai na arena, perdão. Ele olha à volta como se estivesse surpreso. O elemento humano estava próximo demais. Com o troar do poderoso rugido com que costumava despertar na floresta, a fera lamenta seu cativeiro, pois constata que ainda é um prisioneiro. Seus olhos faíscam de raiva e de desapontamento. Ódio de Ulpiano, claro, do carrasco.
De repente ele vê uma figura em sua esfera de ação. Martina estava orando ajoelhada. A fome desperta no leão a ferocidade inata. Eriçando a Jube, prepara para saltar sobre a menina. Um silêncio mortal reina à volta. Todas as cabeças inclinavam-se à frente. Todos os olhos fixam na arena. Um arrepio involuntário percorre a todos imaginarem que o leão estaria devorando a vítima. Mas o que eles veem? O rei da floresta, em vez de devorar, Martina estava cabriolando à volta da menina, lambendo-lhe os pés, e ela dando tapinhas na cabeça e na juba do leão. O leão deita-se ao lado dela como um cãozinho acariciado por sua dona. Há um grande invisível espectador olhando para Martina no Coliseu. Foi ele mesmo quem fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Outro leão é solto. Age da mesma forma. Martina convoca os pagãos a reconhecer o poder de Deus, o poder do Deus dos cristãos. E milhares de pessoas deixam o Coliseu naquela manhã, proclamando a santidade da nobre donzela, enquanto outros determinam abandonar imediatamente a adoração de falsos deuses. Não assim como o piano. Em vez de ele humilhar, não. Ele contorcia de desapontamento e ódio por sua derrota pública. Tinha mais de 30 mil pessoas no anfiteatro, muita gente. E estava atribuindo aquele milagre à bruxaria. A preservação da jovem ordenou que ela fosse então queimada viva. As chamas, porém, não tiveram o poder de tocá-la. Nem mesmo um fio de suas vestes foi queimado. Contudo, era a vontade de Deus que Martina recebesse a coroa do martírio, que é a coroa da vida, que não tem nada a ver com salvação. A coroa da vida é um galardão tão somente destinado aos mártires. E quando ela havia dado aos cruéis romanos provas suficientes de sua incapacidade de contender com Deus, ele atendeu o pedido dela. Aí Deus a tomou para si. Eu queria contar o desfecho do martírio de Martina. Havia uma curta distância do Coliseu, um edifício que servia de auxiliar do anfiteatro em seu caráter religioso. O anfiteatro pode ser considerado, em certo aspecto, como um grande templo. Era dedicado a deuses que dá até nojo citar o nome: Júpiter, Baco e Apolo. E os próprios jogos e espetáculos eram frequentemente celebrados em honra de algum deus. Um pequeno templo que ficava a cerca de 2 quilômetros do anfiteatro servia de rituais e sacrifícios ordinários. Este templo era dedicado à deusa da terra, grandes coisas. Os antiquários afirmam que ela ficava onde se vê os restos de uma torre da Idade Média chamada Torre de Dei Conte, entre Piazza e Carrete e via Alexandria. Esse local, agora negligenciado e quase desconhecido, possui memórias sagradas pairando à sua volta, que devem ser caras aos peregrinos cristãos da cidade eterna. Aí muitos mártires ganharam a sua coroa imarcessível. Conta-se que esse templo servia de tempos em tempos às assembleias do Senado e como tribunal de um pretor, por achar-se no coração da antiga cidade. O próximo ao Coliseu. Era para ali que muitas vezes os cristãos eram levados
para oferecer sacrifício a deuses mudos, que povo ignorante. Eu, com toda a minha fragilidade, eu também não aceitaria adorar essas imagens feitas de cobre, de madeira, de gesso. Eu não sou nenhum cego, conheço muito bem a Bíblia e sei que a idolatria Deus condena veementemente. E é lamentável saber que a velha e vil idolatria, condenada solenemente ao longo das Escrituras, continua sendo feito dentro de segmentos que se dizem cristãos. Então essa moça maravilhosa, Martina, foi condenada à decapitação. Um arauto escalou a Petra Escerata, como era costume, e anunciou ao povo que Martina fora condenada pelo único crime de ser cristã. Lembrando que não existia ainda os protestantes. Existia protestantes sim, mas não existia ainda. Muito antes da reforma, foi em 228. No momento em que o golpe fatal desceu sobre o pescoço, ouviu-se uma voz do céu, chamando-a para a alegria eterna. E toda a cidade de Roma foi abalada por um terremoto. Muitos templos ruíram e um grande número de pessoas converteu-se a Cristo na decapitação de Martina. Quando a tempestade da perseguição passou e o lábaro de Constantino foi plantado com alegria geral sobre o Capitólio, as memórias e tradições sagradas dos cristãos encontraram expressão em toda a pompa da adoração exterior. Eles haviam observado em zelo silencioso os locais onde os mártires haviam derramado seu sangue. E quando a hora da libertação foi proclamada sobre as placas de bronze nas paredes do Capitólio por Constantino, então encerrou a perseguição. Mas isso foi em 311, quando foi concedido o Edito de Tolerância, promovendo liberdade aos cristãos de culto. Então, irmãos, que preciosa história é a história dessa moça que depois de morta tantos séculos ainda fala bem de perto conosco. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo dessa moça que deveria ser inclusa entre os heróis da fé, que é chamada nuvem de testemunho de Hebreus 11. Só que naquele tempo a Bíblia já estava completa. A Bíblia ficou completa quando o Apocalipse foi escrito antes do ano 100, ano Domini, ano do Senhor, por João o vidente, João o discípulo amado. Que Deus nos abençoe.